dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Débora, a minha matéria é arte, então vamos lá começar a nossa segunda aula. Na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre músicas africanas, vocês lembram? Eu também pedi uma atividade com o uso de músicas sem instrumentos convencionais, mas agora vamos conversar um pouquinho sobre músicas indígenas. Nós não podemos falar sobre música brasileira sem falar sobre músicas de matriz indígena, né? A produção das músicas de matriz indígena é de uso utilitário. Ah, claro, de uso utilitário. Mas o que é utilitário mesmo? Utilitário tem muito a ver com o próprio nome. Utilitário, lembra do quê? Utilidade, né? Ou seja, é feita para comunicação, para rituais como rituais de cura, rituais de passagem, para festividades, entre outras coisas. Além disso, as músicas e rituais são passados de geração em geração. Então cada tribo tem as suas músicas, cada tribo tem os seus instrumentos e seus instrumentos são nomeados também de formas diferentes por cada tribo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos em si. Esses instrumentos indígenas, eles são extraídos da floresta e eles servem para imitar os sons mágicos da mata. Imitar o som. Mas como assim imitar os sons da mata? Assim, além dos instrumentos serem retirados das matas, eles também faziam os sons imitando os sons da mata. Por exemplo, o som da água, o som das folhas batendo das árvores. Mas vamos falar agora sobre os tipos de instrumentos indígenas. São eles os idiofones, que são todos os instrumentos onde o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento, ou seja, onde o elemento vibratório é o próprio corpo do instrumento. Alguns exemplos de instrumentos indígenas que são idiofones: chocalhos, toras de madeira e etc. Outro tipo são os membranofones, que são instrumentos que soam pela vibração de uma membrana distendida sobre eles. Vibração de uma membrana. Membrana o quê? De acordo com o dicionário, membrana é uma camada fina de tecido que encobre uma superfície, forra uma cavidade, divide um espaço ou órgão ou une estruturas adjacentes. Ou seja, um exemplo de membranofone é o tambor, que tem um tecido esticado por cima do instrumento, certo? Porém, os membranofones são mais raros entre os índios brasileiros, por exemplo. Acredita-se que eles imitaram esses instrumentos dos europeus, dos primeiros europeus que chegaram no Brasil. Temos também os aerofones, que são instrumentos que soam pela ação do ar no seu interior. Eles podem ser assoprados ou agitados também. Alguns exemplos de aerofones: apitos, flautas e etc. E por último, temos os instrumentos zumbidores. Esse tipo de instrumento é próprio da cultura indígena e é a classe mais numerosa de instrumentos dos indígenas brasileiros. Eles são instrumentos que soam quando agitados no ar. Consistem de um cabo decorado com uma corda ligada a uma pequena peça de madeira oval. Ao ser girada rapidamente, a peça produz um zumbido bem forte. Em muitas tribos, esses instrumentos são diretamente ligados à morte, usados em cerimônias funerárias, não podendo ser usados por crianças e mulheres. Eles também servem para afastar más influências em algumas tribos e em outras servem também de brinquedo para crianças. Bom, esses são os tipos de instrumentos indígenas. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a nossa cultura brasileira. Agora eu vou deixar um trechinho de uma música indígena para vocês escutarem um pouco. Não se atentem a entender o que a música fala, a letra da música, só parem e apreciem a música. Escutem a sonoridade e se deixem levar pelo som. Bomedipi, bomedipi, na inoayete. Bomedipi, na inoayete. Metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi mambo, metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi. Então é isso, gente. A aula de hoje foi bem rapidinha. Queria passar um pouquinho pra vocês sobre a cultura indígena, que é muito importante na cultura do nosso país. Na semana que vem vamos conversar um pouquinho sobre músicas afro-brasileiras e as influências das músicas africanas e indígenas nas nossas músicas atuais. É isso, gente. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!